السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Por ter nos concedido mais uma vez a vida e saúde para estarmos aqui juntos numa dentre suas casas para em conjuntos podermos observar o Salat al-Maghrib. Rogamos a Ele para que derrame uma chuva de bênçãos para o nosso querido, amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que estas bênçãos se estendam para os seus companheiros e seus familiares que o seguiram verdadeiramente, como também para todos os muçulmanos deste universo todo, em especial aqueles que seguem as suas tradições, a sunnah do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A nossa sentada de hoje é em resposta ao pedido da direção deste Masjid Ahmad bin Hanbal, a quando terminamos fazer o nosso khutbah de Jum'ah na semana antepassada, não o Jum'ah que passou ontem, e sim o Jum'ah antepassado, onde falávamos acerca das virtudes de Salatul Jum'ah. E eu havia dito no nosso khutbah, perante o khutbah, que se tivéssemos mais tempo, ou então se conseguíssemos arranjar um dia, poderíamos dar continuidade daquilo que a gente estava a tratar no nosso khutbah. E assim foi, depois do nosso Salat al-Jum'ah, a direção, junto com os mamumas, em colaboração e em coordenação, viram que era necessário mesmo então a gente dar continuidade sobre aquilo que a gente estava a tratar no Jum'ah antepassado. Respeitosos irmãos, primeiro dizer que o Jum'ah é Fardun Ain, é uma adoração obrigatória, não é sunnah, é uma adoração obrigatória. Mas será que esta obrigação de Jum'ah engloba a toda a gente ou não? É obrigatório para todos ou não? Claro que não é para todos. O Jum'ah é obrigatório somente para o muçulmano homem. Tem que ser muçulmano, tem de ser homem, tem de ser alguém livre e não escravo. Porque o escravo só sai de casa do seu dono quando o dono dar liberdade ou autorização. Então não entra escravo. Se ele aparecer e fazer o Salatul Jum'ah, não há problema, porque o dono lhe deixou. Então, tratando-se de escravatura, então não é imperioso para os escravos virem fazer o Salatul Jum'ah. Tem que ser muçulmano, tem de ser homem, tem de ser livre e tem de ser residente. Logo, para um viajante não é obrigatório fazer o Salatul Jum'ah. Logo, para uma mulher não é obrigada a fazer o Salatul Jum'ah. Entretanto, se as nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, nossas irmãs, nossas famílias, querendo participar o Salatul Jum'ah com o intuito de vir acompanhar o sermão de Jum'ah, para encher a sua fé, para subir a sua fé, o seu imã, então não estão vedadas. Não podemos proibi-las, pois embora não seja algo obrigatório para elas. Mas se elas um dia dizerem: meu marido, hoje gostaria de ir ao Jum'ah, você não pode impedir, deixa a tua esposa ir ao Jum'ah. Meu pai, meu irmão, hoje tenho que chegar ao Salatul Jum'ah, quero acompanhar o sermão, o Khutbatul Jum'ah. Então está livre, deixemos, não podemos impedi-las. Estamos juntos, irmãos? Dissemos um residente. Residente é todo aquele que está a residir naquela área, está a habitar. Logo, para um viajante, o Salatul Jum'ah não é obrigatório. Se alguém vem de Nampula, é um viajante, e a viagem, de acordo com os nossos ulamais, começa a partir de 83 quilômetros em diante. De Nampula para cá são 400 e tal, 416 a 420 quilômetros por aí.
Se a pessoa que vem de Nampula chega na nossa cidade de Pemba e encontra o Salatul Jumu'ah a ser observado, para esta pessoa não é obrigatório fazer o Salatul Jumu'ah. Querendo fazer, o Salatul Jumu'ah dele é válido e é melhor. Estamos juntos? Quando chegado na mesquita ou no masjid, o tal viajante encontrar o khatib a fazer o khutbah de Jumu'ah, ele não querendo fazer o Jumu'ah não faz. Pode fazer aquele mesmo Salatul Jumu'ah com intenção de Salatul Dhuhr. Por que com intenção de Salatul Dhuhr? Porque para um viajante, o Islã abriu esta brecha de o viajante reduzir o número de rakates de Dhuhr, Asr e Isha. São 4, 4, 4. Para um viajante pode reduzir para 2, 2, 2. Somente nestes 3 salates que eu acabei de fazer menção. Salatul Dhuhr são 4. Você pode reduzir para 2, sendo viajante. Salatul Asr, assim mesma coisa. E Salatul Isha também a mesmíssima coisa. Salatul Maghrib não se reduz, continua com 3 salat, com 3 rakat. E Salatul Al-Fajr também, Salatul Fajr também não se reduz, fica com 2 rakat. Então, no momento em que o imam já está a entrar no mihrab para fazer o Salatul Jumu'ah, para dirigir aquele musafir, o viajante já estava aqui no Masjid Ahmad bin Hanbal ou qualquer mesquita que seja da praça. Ao invés de fazer o Salatul Jumu'ah, ele pode fazer o quê? Pode fazer o Niyya para poder fazer, pode intencionar para fazer o Salat Dhuhr. Enquanto as pessoas fazem o Salatul Jumu'ah, ele faz o Salat Dhuhr. 2, 2, não está errado. A diferença é de quê? Da intenção. O imam entrou com a intenção de quê? De Salatul Jumu'ah, e o musafir, que é o viajante, entrou com Niyya de quê? De Salat Dhuhr. E o Salat dele é válido. Pese embora, vai perder muitos benefícios por deixar o Salatul Jumu'ah. Logo, o nosso conselho, mesmo que seja viajante, é melhor observar o Salatul Al-Jumu'ah, mas não querendo observar, não é obrigatório para ele. O Islã abriu essa brecha para eles. Estamos juntos? Porque muitas das vezes isso tende a acontecer. O musafir, como foi dado esta liberdade de reduzir o número de rakates de Salat Dhuhr, Salatul Asr e Salatul Isha, também foi dado a liberdade de juntar os salates. Junta o Salat Dhuhr e Salatul Asr no tempo de Dhuhr. Ou junta o Salat Dhuhr e Asr no tempo de Asr, fazendo 2, 2. Faz Iqama, não é? Faz Iqama para Salat Dhuhr, faz 2 rakatain. Acaba, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Para, faz novamente Iqama, faz o Salatul Asr, 2 rakatain. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Terminou, já fez o Salat Dhuhr e Salatul Asr no tempo de Salatul Dhuhr. Quando chegar o Salatul Asr, ele não tem nada para rezar, só fica aguardando pelo Salatul Al-Maghrib e Al-Isha. Ou então, deixa, não faz o Salat Dhuhr, não faz o Salat Al-Asr no tempo do Salat Dhuhr. Ele pode retardar, aguarda mais um bocado até tempo de Asr. Quando chegar o tempo de Asr, faz a mesmíssima coisa que deveria ter feito onde? No tempo de Dhuhr. Vai fazer Salat Dhuhr no tempo de Asr. E depois vai fazer Salatul Asr. Estamos juntos? E o Isha, e Maghrib e Isha é mesmo exemplo. É mesmo exemplo. Então, quando ele chega no masjid onde está-se a fazer o Jumu'ah, e ele querendo fazer o Salatu Al-Asr, então não pode seguir o imam fazendo o Salatul Jumu'ah. Ele deve entrar com niyya de fazer o Salat Dhuhr. Quando terminado o Salat Dhuhr para ele, já para o imam é Jumu'ah, aí ele faz outro Iqama para fazer mais 2 rakatain de Salatul Asr. Se ele for a entrar no Salat Al-Jumu'ah com a intenção de Salatul Jumu'ah, automaticamente não pode fazer Iqama para fazer o Salatul Asr, até esperar a hora do Salatul Asr para fazer o Salatul Asr. Porque não se deve juntar o Jumu'ah com o Salatul Asr. Ficou claro até esse ponto? Aham. Capela aí, a gente se perceber.
Então, honrados irmãos, conforme dizíamos que hoje, insha'Allah ta'ala, iríamos falar da importância deste Jum'ah, de observar o Salat al-Jum'ah. E esse Salat al-Jum'ah é o Salat mais amado por Allah de todos os Salats que nós temos durante a semana. Desde segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o Salat que tem mais valor e mais amado por Allah subhanahu wa ta'ala é o Salat feito no tempo de Fajr, no dia de Yawm al-Jum'ah. O Salat al-Fajr, no dia de Jum'ah, tem mais valor do que todos os Salats que existem. E um dos motivos para Allah subhanahu wa ta'ala limpar os nossos pecados, ou seja, expiar os nossos pecados ou perdoar os nossos pecados, é a observância de Salatul Jum'ah, assim como outros salats. Como todos nós sabemos, o homem é aquele que sempre cai no abismo, cai no erro, acaba pecando todos os santos dias. Temos pecados menores e temos pecados maiores. Então, acabamos pecando. Então, um dos motivos, aliás, uma dentre as ações que fazem com que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe as nossas pequenas falhas que a gente faz dia após dia, é a observância de Salatul Jum'ah, como também a observância de 5 salates, de acordo com este hadith narrado por Imam al-Muslim, onde o Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر رواه مسلم. O Abu Huraira, um sahaba conhecido, todos nós já ouvimos falar dele, Abdurrahman bin Sakhr. O nome dele é Abdurrahman bin Sakhr. Foi apelidado de Abu Huraira porque gostava de criar gatos. Um dos nomes de gato na língua árabe é Hirrun. Para além de Qittu, para além de Sinnour, tem outro nome que é Hirrun. Então, o plural de Hirrun é Horeira. Então, foi chamado por Abu Huraira, o pai de gatos, porque gostava de cuidar de gatos. Mas o nome dele é Abdurrahman bin Sakhr. Ficou claro? Então, o Abu Huraira, radiyallahu anhu wa ardah, diz que o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idha ijtanaba al-kaba'ir. Um dos motivos suficientes para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar as falhas pequenas que o ser humano faz é a observância dos 5 salates, como também a observância do Salatul Jum'ah, como também observar o jejum do mês de Ramadã. Para deixar mais claro, quando a pessoa acorda para fazer o Salatu al-Fajr, depois fica à espera, vai ao trabalho, enquanto espera, aguarda para fazer o Salatu al-Dhuhr. Neste espaço de intervalo, a pessoa pode cair no erro, pode cometer alguns erros, maiores ou menores. Então, todos os erros menores que a pessoa for a cometer entre estes 2 salates, Fajr e Dhuhr, ou Dhuhr e Asr, ou Asr e Maghrib, ou Maghrib até Isha, então sempre que você for a cometer pecado aqui, depois do Salatul Fajr você cometeu algum pecado. Quando chega o Salatul Dhuhr, você vai orar, automaticamente o teu pecado menor
fica deletado, fica apagado, fica perdoado por Allah. Nós sabemos que muitas das vezes, quando cometemos uma injustiça, nós vamos pedir desculpas a quem injustiçamos. Sabemos que injustiçamos Allah, pedimos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, tanto os pecados maiores quanto os pecados menores. Então, todo pecado menor, quando cometidos, o normal é a pessoa fazer o al-istighfar, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas suponhamos que você se esqueceu e não chegou a pedir o istighfar a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando chegar a hora do salat, você ir rezar, então aquele pecado menor que você fez, Allah perdoa automaticamente, sem necessariamente que você faça o istighfar. Entre Salat Dhuhr e Asr, você cometeu pecado. Quando for a fazer Salat al-Asr, Allah perdoa todos os pecados que você fez nesse curto espaço de tempo. E assim por diante. Logo, se nós formos a cometer pecados menores apenas e não cometermos os pecados maiores, então praticamente não teríamos pecados. Porque sempre que a gente vem fazer o Salat, Allah sempre perdoa os nossos pecados menores. E quando é o Salat al-Jum'ah, wal-Jum'atu ila al-Jum'ah, e todos os Salats que são feitos neste intervalo de Jum'ah e outro Jum'ah, fizemos ontem o Salat al-Jum'ah, todos os pecados que já começamos a praticar depois do Salat al-Jum'ah de ontem, até próximo Jum'ah, quando a pessoa for a rezar o próximo Jum'ah, Allah subhanahu wa ta'ala apaga todos os pecados que passaram aqui atrás. Todos. Exceptuando os pecados maiores. Por isso, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: mukaffiratun ma bainahunna idha ijtanaba al-kabairu. Se a pessoa se distanciar dos pecados maiores, isto é, para você ser perdoado esses pecados menores que estamos aqui a referir, é necessário que você também se afaste dos pecados maiores. Você sabe que zina é pecado maior, roubar é pecado maior, comer juro é pecado maior, ash-shirku billah é pecado maior, as-sihru é pecado maior, que é a feitiçaria, ash-shirku, que é politeísmo, al-qatlu, você matar alguém, é pecado maior, a zina é pecado maior, e por aí em diante. Aqul walidain, você desrespeitar os teus pais, é pecado maior. Pecado maior é todo aquele que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu dar castigo aqui no dunya. Prometeu queimar a pessoa no Akhira, no dia de Yawm al-Qiyamah, introduzir-lhe no inferno. Pecado maior é todo aquele que Allah dá la'na, dá a maldição, amaldiçoa a pessoa. Pecado maior é todo aquele que Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Não se aproxime desta tal coisa. Tudo isto faz parte de pecados maiores. Então, a pessoa deve se abster desses pecados maiores por forma a que Allah perdoe esses pecados menores. Esta é uma tese de alguns ulamás, mas tem uma outra parte de ulamás que defende de que não necessariamente pode até a pessoa fazer o pecado maior, Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar esses pecados menores. Quando se fala idha ijtanaba al-kabairu, um dos ulama, como o nosso Sheikh grande Uthaymin, Salih al-Uthaymin, Muhammad bin Salih al-Uthaymin, diz que significa o quê? Illa al-kabair. Quando a pessoa faz o salat entre Fajr e Dhuhr, Asr e Dhuhr e Asr, Asr e Maghrib, Maghrib e Isha, Isha e Fajr, neste intervalo começou a pecar e sempre que for a fazer o pecado, então Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar illa al-kabaira, senão os pecados maiores. Também temos como trazer outras evidências para fundamentar aquilo que a gente acabou de dizer. Mas antes, gostaríamos de terminar com esta passagem. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Wa ramadanu ila ramadana. Os pecados menores que são praticados no intervalo de 2 Ramadã, todos são perdoados. Acabamos de fazer o Ramadã passado.
o jejum em março do mês de Ramadã, terminamos em março. Vamos ter que ficar mais 12 meses, né? O 19º mês é o quê? É o outro Ramadã. Outro Ramadã só virá em 2027, bi'idhnillahi ta'ala. Então, todo o tempo que nós vamos ficar aqui durante um ano a fazermos pecados menores, suponhamos que você não foi perdoado nos dias que passaram porque você falhou nos salates ou por um outro motivo. Então, quando você for a fazer o Ramadã de 2027, todos os pecados menores de um ano passado, você é perdoado. Por isso o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quem for a jejuar o mês de Ramadã com toda a fé, imanan, com fé, e wa ihtisaban, estando convicto de que Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe recompensar por aquela adoração que ele está a praticar, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, todos os pecados que passaram atrás serão perdoados. Os pecados de um ano, esses pecados menores de Ramadã para Ramadã, Allah vai te perdoar, bai. Então, a importância, ou seja, o privilégio, as virtudes de fazer o Salat al-Jum'ah, uma das importâncias, das virtudes é esta. Quando você faz o Salat al-Jum'ah, toda a semana Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os teus pecados. وفي رواية وزيادة 3 أيام. E numa outra narração, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Para além de uma semana, Allah perdoa mais 3 dias. Isto é, de sexta até sexta, mais sábado, domingo, segunda. Você tem 10 dias. Já te deram mais bacela de 3 dias. Já tens 10 dias que Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar-te se você nunca deixar de fazer o Salatul Jum'ah. Dizia eu que temos outros hadiths que podem fundamentar o hadith que a gente acabou de mencionar, de que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa o seu servo sempre que for a fazer o quê? Os salates. Este intervalo de tempo, você for a fazer o salate, todo o pecado que você praticou aqui no meio, Allah vai perdoar. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Por certo, todas as boas ações erradicam as más ações. Quando você faz uma boa prática, não é? Tudo que você fez de malidade, desde que não seja um mal grave, um mal maior, então Allah perdoa. Você sabe que o que eu fiz aqui não faz parte daqueles pecados que Allah dá la'na à pessoa, não faz parte daqueles pecados que Allah diz wala taqrab, não faz parte daqueles pecados que Allah subhanahu wa ta'ala admoestou dar um castigo severo aqui no dunya ou no akhira. Então corra para fazer um ibada, não espera até chegar o outro salat, porque aqui no meio você pode também acabar perdendo a vida, logo você vai ter que responder diante de Allah. O nosso conselho é nunca esperar você fazer o outro salat. Você reconhecendo que praticou um mal, então corra para fazer uma ação boa, uma ação nobre. Tira sadaqa, 20 meticais, compra uma garrafinha de meio litro de água, entrega a pessoas que estão aí a construir casas, obras e tal. Como sadaqa, logo que você for a fazer aquilo, o pecado menor que você acabou de praticar é perdoado sem necessariamente você dizer astaghfirullah, astaghfirullah. Correu logo, foi para casa, fez rak'atain, o pecado menor que você fez, Allah perdoa. Este é o significado de innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. As boas obras erradicam as más obras, limpam, apagam. Então, quanto ao salat, se limpa ou não limpa, dizia eu que temos outro hadith que vem fortificar este hadith, que vem dar mais ênfase, quando o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Ara'aytum law anna naharan bibabi ahadikum yaghsilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi shay? قالوا لا يبقى من درنه شيء قال
فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntou os seus companheiros, enquanto estava com eles, perguntou os seus companheiros, dizendo, o que acham se um rio tivesse passado à beira da porta de um de vocês, e se a pessoa estivesse a usufruir deste rio, tomando banho 5 vezes por dia, será que iria ficar alguma sujidade, alguma nódoa no seu corpo? Os Sahaba disseram, jamais ficaria o quê? Uma sujidade no seu corpo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, então este é o exemplo de 5 orações. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados. Quando você peca, vem no masjid, Allah perdoa todos os pecados que você fez. Mas atenção, se forem pecados maiores que nós já explicamos e que outros não mencionamos, então aí há necessidade de fazermos o tawbah. Estamos juntos? Os pecados maiores não são erradicados pelo salat ou por salat ou por uma qualquer outra ação, senão com o tawbah, um arrependimento sincero. O salat al-Jum'ah, respeitosos irmãos, faz com que Allah subhanahu wa ta'ala, por um passo seu dado, você sair de sua casa em direção ao masjid, com uma intenção boa, ficar aqui acompanhar atentamente o khutbah, por um passo, por cada passo seu dado, Allah subhanahu wa ta'ala fará com que, como se tivesses adorado a Ele, ou como se tivesses jejuado e ter feito o Qiyamul Layl durante 1 ano. Cada passo dado. O nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, neste hadith de Aus bin Aus al-Thaqafi, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, este sahaba de nome Aus bin Aus al-Thaqafi diz que escutou ou ouviu, acompanhou do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam dizendo, من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. Este hadith carrega muita recompensa. Os ulamais dizem, nunca vimos nenhum hadith do nosso Nabi que traz mais recompensa do que este hadith. De todos os hadiths mencionados, ensinados pelo nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, dizem estarem espantados com este hadith que traz muitos benefícios. Man ghassala yawm al-jum'ah, quem for a lavar a sua cabeça no dia de Jum'ah, está a sair de sua casa para vir fazer a oração de Yawm al-Jum'ah, pegou na sua cabeça, despejou água, lavou, enxaguou bem a sua cabeça. Este é um significado. Man ghassala, outro significado, é aquele que se encontrou carnalmente com a sua esposa no dia de Jum'ah e tomou o banho obrigatório. Como é que se toma o banho obrigatório? Depois do ato sexual, você chega à casa de banho, lava as tuas mãos e procura se limpar as partes íntimas e todos os sítios onde estejam sujos. Bastará notar que algum sítio do meu corpo está sujo, então você limpa com água. Depois daí volta a lavar de novo as mãos. Já está a fazer agora o quê? Al-wudu, niyatul wudu. Esse é o banho obrigatório. Niyatul wudu. Faz, lava as mãos 3 vezes, bochecha, pega também a outra água, passa nas narinas, inspira, puxar para dentro e expira, tira para fora. 3 vezes, assim como a gente faz wudu, normal.
lavou a cara 3 vezes, bochechou 3 vezes, inspirou e expirou 3 vezes, passou a cara, a água na cara 3 vezes, passou no braço direito até aos cotovelos 3 vezes, braço direito até os cotovelos 3 vezes, depois faz o masih, molhar as mãos, deixar as mãos umedecidas, passar uma vez para trás e depois devolver as mãos, roçando nas suas orelhas. Depois vai fazer o quê? Lavar 3 vezes o pé direito até os tornozelos e pé esquerdo 3 vezes também até aos tornozelos. Depois disso, vai fazer o quê? Vai molhar a cabeça, até garantir, ter certeza de que a cabeça está toda ela molhada, todo o cabelo está molhado. Depois, lavas o teu ombro do lado direito, passando nas axilas, no sovaco, 3 vezes. O mesmo número de vezes para o lado esquerdo, o ombro até nas axilas. Depois daí é que você vai tomar o banho normal, molhar o corpo. Este é o tipo de banho, chama-se o quê? Banho obrigatório, o Ghuslul Janaba. Então, quando chega o Yawmul Jum'ah, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Man ghassala. É esta forma que nós acabamos de explicar. Alguém que se encontrou com seu esposo ou com sua esposa. Yawm al-Jum'ah, no dia de Jum'ah. Waghtasala, e tomou banho. Banho simples. Estamos juntos até aqui? Você pode molhar a cabeça. O significado de man ghassala ou man ghassala, tanto faz. É sin mushaddad ou ghair mushaddad. Ou então tomou aquele banho porque você se encontrou com a sua esposa. Yawmul Jum'ah, no dia de Jum'ah. Waghtasala, ou então tomou banho simples, normal. E o aconselhado é tomar este banho que nós acabamos de explicar no dia de Jum'ah. O mais aconselhado é tomar banho neste banho obrigatório. Mas para Jum'ah é sunnah, não é considerado como banho obrigatório. Logo, depois de sair da casa de banho, antes de ir fazer o salat, tens que fazer novamente o wudu, porque este banho para o Jum'ah, o Ghuslul Jum'ah, não é wajib, é sunnah. Para o encontro depois da relação sexual com a sua esposa, é obrigatório, é wajib. Logo, depois de você ter tomado banho, feito aquele wudu, tomar banho, ao vir à mesquita não precisa fazer mais wudu, você já fez, aquele wudu é válido. Desde que evite pegar o sexo quando fores a tomar banho. Se voltares a pegar o sexo, então é aconselhável, de acordo com alguns ulamás, fazer novamente o quê? Al-wudu. Estamos juntos? Não estou a complicar? Não. Ok. Wabakkara wabtakara. Saiu muito cedo da sua casa. A primeira hora do Salat al-Jum'ah, qual é? As primeiras horas para chegar a um Salat al-Jum'ah, qual é? Nós sempre chegamos no tempo de Zawal. 11 horas. Mais outro? 18. Você vem fazer Salat al-Isha? As primeiras horas para chegar no Salat al-Jum'ah é aquele tempo que a gente faz Salat al-Duha. Salat al-Duha, quando a gente acaba de fazer o Salat al-Fajr, esperamos então o sol nascer. Quando o sol nasce, aquele tempo em que o sol está a nascer, não se pode fazer nenhum Salat. É o tempo de Shaitan. Então, temos que deixar uns 15, 20 minutos. Para mais certeza ainda, deixemos 30 minutos. Se o sol nasce 5h30 aqui em Pemba, então vamos deixar para jogarmos no seguro mais 30 minutos. Então, 6 horas o sol já saiu. Aquele tempo já podemos começar a fazer o Salat al-Duha. Faz rak'atain, Salat al-Duha. E o melhor é quando o sol já saiu, lá para 8, 9 horas. Você faz o Salat al-Duha. Então, é a partir dessa hora que a gente faz o Salat al-Duha, as primeiras horas, que a gente deve começar a chegar ao masjid. Estamos juntos? Nós habituamos só a abrir o masjid 11h30. Mas uma dentre as melhores horas é começar a chegar muito cedo aqui. Não estamos a dizer que estamos errados, não está errado.
Mas essa é uma das melhores horas. A segunda melhor hora é o tempo de zawal, aquela hora que a gente faz o salat al-dhuhr, essa hora que a gente vem abrir o masjid. Então esta é a segunda melhor hora de entrarmos aonde? No masjid. Então, quem for a chegar muito cedo no masjid, man bakkara wa bakkara wa abtakara, e acompanhar atentamente o que o imam ou khatibu vai falando desde o início até o fim, sem sair do masjid, a não ser que saia por um motivo aplausível. Apertou-lhe a bexiga, não tem como, tem de sair. Allah perdoa, então vai lhe dar as mesmas recompensas. Não é só estar a sair porque vai atender telefonema. Lá, não é válido. Então chegou cedo, sentou, acompanhou o khutbah do início ao fim. وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ, ao sair de sua casa para a mesquita, não subiu nenhum transporte, não subiu nenhum meio de transporte, nem motorizada, nem bicicleta, nem triciclo, nem a sua viatura. Ele veio caminhando. Quem vem à mesquita de carro, de motorizada, de triciclo e a pé, todos têm recompensa, de acordo com a intenção de cada um. Mas os privilégios desta pessoa que vem apeando são maiores do que todos esses que vêm de carro. Então, Wamasha walam yarkab, veio apeando e não pegou nenhum transporte, nenhum meio de transporte, nenhuma boleia. Chegou à mesquita. Wadana min al-imami, ao chegar à mesquita, não se sentou lá. Muitas das vezes a gente é primeiro a chegar à mesquita, no masjid, mas não sentamos na primeira linha, sentamos na última linha e acabamos desperdiçando o quê? As virtudes do Salat al-Jum'ah. Você chegou, não tenha medo, aqui está a direção, não está a direção. Se eles não chegaram cedo, sabem os porquês não chegaram, então você venha ocupar o lugar, sente-se, fica aqui. Você também tem direito nesse masjid. O masjid é casa de Allah, não é casa de ninguém. Todos temos os mesmos direitos. Então sentou-se na primeira linha, fastama'a walam yalghu, e acompanhou atentamente ao imam, ao khatibu, e não foi uma pessoa inquieta, ora mexer-se, ora reparar de um lado para o outro, ora coçar-se, conforme falamos no khutbah antepassado. Então ele ficou atento, não provocou nada que pudesse lhe fazer perder os privilégios do Jum'ah. Ele ficou atento a escutar o imam. Não estamos a proibir as pessoas se coçarem, mas não desnecessariamente. Kana lahu, qual é a recompensa que esta pessoa terá? Se for a cumprir com estas todas as coisas que nós acabamos de mencionar. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. A recompensa que será dada a esta pessoa por Allah subhanahu wa ta'ala é por cada passo que ele deu, saindo de sua casa para aqui. Por cada passo dado por esta pessoa, é como se tivesse feito o jejum durante um ano e o qiyamul layl durante um ano. Jejuou durante um ano, o jejum nafl, aquele não de Ramadã. O jejum que nós temos feito às segundas, às quintas, aquele jejum nafl. E o quê? E o qiyamul layl, as orações noturnas. Enquanto as pessoas dormem, você acorda para orar e acorda com a sua família para poderem juntos rezar. Então, a sua recompensa, cada passo dado é equivalente a 1000 anos de jejum e a 1000 anos de salat noturno. Você saindo de sua casa para cá, suponhamos que são 100 metros apenas, 100 metros. Você vai dando um passo, o outro passo. 100 metros, no mínimo você pode dar 200 passos. Na razão de 100 metros, porque você não vai andar, não é, com aquela distância larga. Então, um passo, você adorou Allah subhanahu wa ta'ala 1000 noites e você jejuou 1000 dias. O segundo passo, o pé esquerdo, 1000 jejum, 1000 salatul layl. O terceiro, assim por diante. Se da tua casa para cá a distância é de 100 metros e você vai dar, por exemplo, 200 passos, estamos a querer dizer, de acordo com o hadith,
é como se você tivesse adorado a Allah subhanahu wa ta'ala, é como se tivesse jejuado 200 o quê? 200 jejuns e 200 o quê? Qiyamul Layl. Ou 200 mil, não é? Porque é multiplicado por 1000. Cada passo é multiplicado por 1000. Você deu 200 passos. Então, se 200 passos multiplicado por 1000 ficam 200 mil. Então é como se você tivesse feito 200 mil orações noturnas e 200 mil jejuns. Então, não é algo para brincadeira. É muito. E nós estamos a desperdiçar, honrados irmãos muçulmanos e minhas digníssimas irmãs muçulmanas. Então, esta é a importância de fazermos o quê? O Salat al-Jum'ah em congregação. O Salat al-Jum'ah não é feito em casa. Atenção, como a gente faz o Salat al-Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha e Fajr. O Salat al-Jum'ah é só aceito quando observado no masjid e não em casa. Em casa você faz Salat al-Dhuhr. O nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz o quê? Uhdhuru dhikra. Participem na recordação. Assistam à recordação. A recordação referida aqui pelo nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, qual é? Al-Khutbah. É o Khutbah. Uhdhuru dhikra. É você vir fazer o quê? Acompanhar o Khutbah do imam ou do khatib. Wadnu min al-imami. E se aproxime sempre ao imam. Você não pode gostar de estar lá sempre atrás. Não tenha receio, não tenha medo. O masjid é a casa de Allah, venha em frente. Você chegou cedo, venha sentar à frente. Venha sentar-se à frente. Wadnu min al-imam. E se aproxime do imam. ولا يزال الرجل فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. Se não estou a perder o hadith, que Allah me perdoe. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam chama a atenção às pessoas. Vão participar do khutbah. Cheguem cedo ao masjid. Ao chegar de cedo, devem se sentar aonde? Perto do imam. Porque o que acontece é que o homem, normalmente agora, quando chega no masjid, ele agora começa a retardar o tempo. Ontem, quando viesse ao masjid, sentava na primeira linha. Amanhã, hoje, já começou a vir na segunda linha. Começou já a atrasar-se no masjid. Amanhã vai ficar na terceira linha. Depois da manhã, assim por diante, até vai chegar um momento em que aquele homem que ficava sempre ao pé do imam vai ser o último da linha no masjid. Porque para ele agora o Jum'ah já perdeu o valor, já não tem interesse. Ele está mais interessado com situações ou questões mundanas, com seus business, negócios, a sua família, amizades e por aí em diante. Aquele mesmo que chegava às primeiras horas antes do muaddin chegar, ele era o primeiro. O muaddin chegava e encontrava o homem lá parado. E hoje é o último que está lá, sentado no masjid. وَلَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخِّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا. E este será um dos motivos em que este homem também será o último, ou seja, será um dos últimos a ser introduzido no Jannah de Allah. Ele vai entrar no Jannah, porque vem adorar Allah, mas tem suas lacunas. E por causa disto, estar a abandonar o tempo, o sofá, e preferir ficar na última linha, então no Jannah também há de ser uma dentre as últimas pessoas a ser introduzida no Jannah. As pessoas estão ali paradas no Jannah, aguardando pela autorização de Allah subhanahu wa ta'ala
para que possam entrar. As pessoas estão ali em grupos, muita gente. Quando se fala de porta de Jannah, irmão, qual é a sua primeira percepção? Quero alguém que possa me responder. O tamanho da porta do Jannah, mais ou menos, pode ter quantos metros de largura? A sua primeira impressão que te aparece aí na sua cabeça é de que essas portas são que nem aquelas portas do masjid. Tamanho do mundo. Tamanho? Tamanho do mundo. Hã? As portas do Jannah são 8, né? Já ouvimos falar, né? Uma distância, está a ver ali aquela porta, aquela distância, como é que é aquela largura ali? Deve ter quantos? 1 metro? 1 metro e pouco, no máximo. 1,5 m ou 1 metro no máximo. As portas do Jannah, aquela distância você terá que percorrer durante 40 anos, vai. Só uma porta. E outro hadith do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que a distância entre a porta do Jannah, aquelas distâncias, é de Meca até a zona de Síria. Distâncias longas. É muita gente. Você já está a imaginar desde o tempo de Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam até o tempo de Nabiullah Muhammad, até a última pessoa que vai nascer e que vai morrer. Quanta gente já não passou aqui? Toda a gente parada lá, à espera, entrar no Jannah. Então, este que fazia Juma e que vinha sempre à mesquita e sentava-se lá, vai entrar. Mas primeiro, depois de ter entrado estas pessoas, ele será um dos últimos privilegiados. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, uma coisa que fez boa lá no Jannah. Quando as pessoas forem entrar, nesta primeira porta, ou nas primeiras portas, nos portões do Jannah, ou nas portas de Jannah, ninguém vai entrar por causa do amal que fez. Logo, a primeira vez que vamos entrar no Jannah, com o nosso pé direito, entramos, vamos entrar através do rahma de Allah, através das misericórdias de Allah. Já entramos. Depois de entrarmos lá, para chegarmos na nossa casa, nas nossas tendas, nos nossos palácios, aí agora vai depender das ações que nós fizemos aqui. Está claro? Você já entra no Jannah. Para entrar no Jannah precisa fazer o quê? Allah ter misericórdia para contigo. Aí você entrou. Já entrou. Agora, o que vai determinar que você vai estar no 5º grau do Jannah? São as obras que você fez aqui. O Coran que você memorizou aqui. Vai ser dito: Iqra, warattil, Iqra, wartaq, warattil, كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Leia e leia com tajwid, com boa recitação. E sempre que você for a ler, você vai subir um degrau, um versículo, um degrau, até onde você terminar o Coran, é aí onde você vai ficar. Então, a primeira vez é com rahma de Allah. Quando chegado já no próprio Jannah, para você chegar em sua casa, em seu palácio, vai depender das ações que você praticou aqui. Está claro essa parte? Mas o nosso tema não é do Jannah, só acabamos chegando lá por causa deste hadith que nós aqui acabamos de mencionar, de que chegará uma altura em que o homem vai começar a abandonar o sof, até chegar a parar no último sof, ou até parar lá fora de vez. Logo, então esta pessoa vai entrar no Jannah, mas será uma dentre as últimas pessoas a entrar lá no Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. E dizia que uma das boas coisas que Allah fez é que você nunca vai se sentir que está num Jannah que não serve. Todo Jannah serve. Todo Jannah é bom. É maravilhoso. Aquela pessoa que está lá no Jannah, mais alto nível do Jannah, o melhor do que o teu, quando você está aqui no teu, achas que você está no melhor Jannah do que todos. Por quê? Porque no Jannah não pode haver tristeza, pai. Não pode haver ódio. Havendo ódio lá, então não estaremos no Jannah. Havendo tristeza, então não estaremos no Jannah.
No Jannah não pode haver ódio, não pode haver tristeza, não se dorme, não se cansa, não se faz xixi, não se faz necessidade maior, não se cospe. Isto é que é Jannah. Isso é que é Jannah. Você chegou ali, a primeira coisa, você a comer a sua primeira comida é o quê? É o fígado da baleia. Vão te dar o quê? Fígado da baleia para comer lá. E toda a gente vai comer o fígado da baleia. Todos que forem entrar no Jannah. Vamos programar um dia, inshallah ta'ala, mas para mais informação, quem quiser aquilo, ver mais, ter mais conhecimento sobre o Jannah, é só entrar no meu canal no YouTube, procura aí saber, procura aí por Sheikh Hafiz bin Nur, vem aí, eu falo um pouco sobre o Jannah, quase 1h30, inshallah ta'ala. Pode assistir a partir de lá. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, conforme dissemos, vamos terminar com este hadith, darmos espaço aos irmãos para perguntas e respostas, inshallah ta'ala, até a hora do salat. Que é um privilégio tão enorme quando alguém chega no dia de Jumu'ah para poder acompanhar o khutbah. Como é que tu achas quando, por exemplo, você está ali, aparece ali um canal televisivo qualquer e começa a te entrevistar e você começa a se ver na televisão, as pessoas já te verem, você já começa a ganhar fama e por aí em diante. Como que você se sente? Já imaginou então quando o seu nome é mencionado pelos anjos diante de Allah subhanahu wa ta'ala só por causa de ter vindo fazer o quê? O Salatul Jumu'ah. Só por causa de você ter vindo aqui neste masjid ou em qualquer outro masjid fazer o Salatul Jumu'ah, o seu nome é elevado pelos anjos. E é apresentado diante de Allah de que fulano bun fulano hoje veio à mesquita, fez o Salatul Jumu'ah, acompanhou o imam ou o khatib até o último instante. Você pensa que Allah vai esquecer essa pessoa? Os malaicas aproveitam fazer ali istighfar a seu favor. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. Quando é chegado ou quando chega o dia de Jumu'ah, todas as portas que existem nos masajides são ocupadas pelos anjos. Os anjos param nessas portas. Com qual objetivo? Para registrar toda a gente que entra no masjid naquele dia. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ, quando o imam chegar no masjid, e o imam deve ser a última pessoa a entrar no masjid, encontrar as pessoas enquanto já estão repletas no masjid. Hoje em dia é diferente. O imam é o primeiro a chegar e as pessoas são as últimas. O imam já começou a falar há muito tempo. As pessoas só chegam no segundo khutbah. Então, quando o imam parar, chegar aqui no mimbar e saudar dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e logo sentar-se, no momento em que ele for a se sentar, todos os anjos que estavam a registrar aí, que estavam parados nas portas dos masajides, se a porta tiver 10 portas, se o masjid tiver 10 portas, então em todas essas 10 portas os malaicas vão ocupar. Começam a registrar, a tomar notas. Fulano bun fulano entrou, fulano bun fulano entrou. Eles têm esse conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala é quem deu. É segredos de Allah. São segredos de Allah. Então, quando o imam for a se sentar, toa o suhfa, eles tapam o quê? O seu livro de registros. E vêm se sentar. Yastami'una dhikra, para também poder acompanhar o khutbah. Só que a gente não tem capacidade de enxergá-los. Depois daí, quando eles voltarem, vão fazer o quê? É óbvio que vão entregar esta lista a Allah subhanahu wa ta'ala. E você que chega depois do imam ter começado a falar, já não consta naquela lista dos malaicas, porque chegou atrasado. Logo, é como se você não estivesse de vez neste masjid. Então, daí a necessidade de sempre chegarmos cedo nos masjids. E às vezes o imam acaba sendo obrigado a puxar o khutbah de Yawmul Jumu'ah por causa dos atrasados. E até volta a repetir o que já tinha falado, para beneficiar os que acabaram de chegar atrasados. E isso não é bom.
Porque os outros que chegaram cedo, já ouviram o que você falou, vai parecer que você já está limitado. Já não tem nada para dizer. E esta gente quer sair, veio de trabalho. Deixaram o pessoal aí, deixaram seus familiares doentes, enfermos, outros encarcerados e outras várias coisas lá fora por fazer. Então, irmãos, temos que mudar a nossa postura, a nossa maneira de ser e estar. Trata-se de adoração. A gente vem aqui para buscar o agrado e contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos de passagem. Isto é o mundo, não é nada isto aqui. Daqui a nada vamos deixar. São estas e outras coisas que irão nos beneficiar aonde? No Qabr e no Akhirah. E antes de eu passar o espaço para perguntas e respostas, vou levar talvez uns 10 minutos, inshallah, até 18h45, para falar um pouco do fenômeno que está a acontecer aqui na nossa província de Cabo Delgado, agora até chegou em Nampula. Nós aqui em Cabo Delgado, em especial aqui na nossa cidade de Pemba, nunca fomos pessoas agressivas. Estamos a acompanhar o fenômeno de desaparecimento de órgãos genitais. Quer dizer, hoje em dia, para você dar salam a um outro irmão muçulmano, você tem medo, tem receio. Porque as pessoas agora estão se aproveitar desta situação para poder espancar os outros. Todo sítio que você passa, as pessoas já começam a afastar-se de ti. Têm medo, para você não encostar. Tem medo que você encoste. Se você encostar é um problema sério. Então, estamos a perder o nosso aqida. Estamos a perder a nossa crença. Não é desta forma que o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. As pessoas estão com muito medo de perder os seus órgãos genitais, tanto que para se defenderem, usam amuletos, que consiste em usar o quê? Elastiquinhos que servem para amarrar maços de dinheiro junto com alfinetes, o que faz parte de ashirku billah. Isso pode tirar a pessoa da sua religiosidade se você for a crer nisso, porque vai se tornar o shirk grande, shirkun akbar. Mesmo sendo shirkun asghar, quando você já diz que isto é o que está-me a defender, já pode se transformar em shirkun akbar e você sair da sua religiosidade, não ser mais muçulmano. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Por certo, Allah não perdoa a quem lhe associar deuses falsos, a quem lhe atribuir deuses falsos, a quem for a cometer o shirk, a quem for a fazer o que? O politeísmo, mas poderá perdoar a quem for a cometer outros tipos de pecados que não sejam shirk, se ele quiser. Um exemplo concreto, nós dissemos que zina é haram, não é? Riba é haram, matar é haram, e todos os outros males que são haram, são pecados maiores. Mas mesmo feito esses pecados maiores, fora do shirk, se Allah subhanahu wa ta'ala quiser te perdoar, sem você fazer o tauba, Ele pode te perdoar. Isto é tahta mashi'atillah, está sob o critério de Allah. Mas quando o assunto é shirkun billah, Allah não tem como te perdoar antes que você faça o arrependimento. Você morreu a fazer o zina. A nossa primeira impressão é que aquela pessoa vai aonde? Vai ao Jahannam. Mas quando chegado o dia de Qiyamah, Allah poderá te chamar. Lembras, no dia X você fez zina? Naam, fiz, ajal, lembro. Lembra que no dia X você matou? Lembro. Você lembra que no dia X você comeu dinheiro de juro? Lembro. Então, já que te lembras tudo, eu já te perdoei e pode entrar no meu Jannah. Mas nunca vai acontecer com a pessoa que morre enquanto faz o shirk. Mas atenção, voltando para trás, não estamos a dizer para você estar a cometer
e ficar aí na tua cabeça, achar que Allah vai te perdoar. Estamos a dizer, tahta mashi'atillah, se Allah quiser vai te perdoar, e se não quiser também, não vai te perdoar. Só que mesmo não sendo perdoado, quando for a entrar no Jahannam, no inferno, você não vai ficar lá para sempre. Allah vai te punir os anos que Ele for a decidir, depois vai mandar te retirar para entrares aonde? No Jannah, no paraíso. Ao passo que este mushrik não tem como ser perdoado. A única solução para ser perdoado, esta pessoa que faz o shirk, é fazer tauba antes da sua morte. Estamos claros essa parte? Então, isto aqui faz parte de at-tama'im. At-tama'im significa o quê? Talismã. Como dizem os brasileiros, ou então, esses dizem aqui, amuletos. Certa vez o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo narra este sahaba de nome Hussein, uma coisa assim. Então, Imran bin Hussein, o nome dele é Imran bin Hussein, diz: "Anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr." Viu certa vez um jovem, nas suas mãos, aquele jovem, nos seus pulsos, usava uma pulseira de cobre. Tinha usado uma pulseira nos seus pulsos, de cobre, metálico. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam parece que suspeitava de alguma coisa, procurou saber do jovem: "Ma hadihi", o que é isto? Você pode me dizer o que significa isso que você usou? "Qala min al-wahina", disse: usei isto para minha proteção. Este jovem usou aquela pulseira para se proteger de uma doença que estava a assolar naquela altura. As pessoas ficavam com o braço direito ou esquerdo totalmente paralisado. A partir do ombro até os dedos das mãos, o braço ficava paralisado, não funcionava. Então as pessoas começaram a ter medo. Assim como as pessoas têm medo de ser arrancados os seus órgãos genitais. Usam elastiquinho. Então eles estavam a usar o quê? Estavam a usar cordas, estavam a usar pulseiras de cobre, qualquer coisa, ou no seu pulso, ou então no seu tornozelo, ou na cintura, ou no bolso, qualquer sítio guardavam, usavam, como forma de se proteger daquela doença. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Inzaha". Inzaha é uma forma de dizer ao homem ou ao jovem: arranque com toda a força. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Não é? É isso? Quando o anjo da morte vem retirar a alma das pessoas que fazem malidades, é o النَّازِعَاتِ غَرْقًا. São removidas as almas com toda a força, da mesma forma que uma pessoa arranca raízes de uma árvore, de uma planta, com toda a força. Então o profeta está a dizer: inzaha, arranque isto com toda a força, tira, não quero ver. فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا. Isto não irá trazer nenhum benefício para ti, senão prejuízo só. Você vai ficar mais doente usando isto. Você vai ficando mais empobrecido usando isto. Você vai ficando mais dependente usando isto. Você sai da sua casa para o local de trabalho, habituou a usar o hirize no seu bolso, o amuleto de talismã, ou no seu braço, qualquer sítio que seja. Chegado lá, antes de entrar na porta, lembra-te que você esqueceu de usar o teu talismã, tens que voltar para casa. Você não consegue trabalhar sem aquilo. A tua vida toda vai ser depender daquilo. Inzaha, remova. فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا. Isso só irá te trazer mais prejuízo. E o mais importante é que o profeta deixou aqui bem claro o seu hadith, a sua recomendação, o conselho ao jovem, dizendo: فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Se tu fores a morrer enquanto você tem esta pulseira, tendo crença que esta pulseira vai te defender das doenças que estão a assolar aqui, se você usa
este elastiquinho com alfinete, tendo crença de que os teus órgãos genitais não serão levados, e você morreu, nunca foste levado, os teus órgãos nunca foram levados, mas você tem aquilo nas tuas mãos, nos teus pulsos, na tua cintura, nos teus tornozelos, no teu bolso, wallahi, jamais entrarás no Jannah, porque você morreu como um mushrik. Todos os 5 salat que você fez foram para água abaixo. Todo o zakat que você tirou, água abaixo. Todo o sadaqat, todo o hajj, todo o jejum foram para água abaixo por causa de pequenas brincadeiras. Atenção, não estou a dizer que não existe feitiçaria. Não me percebam mal. Não estou a dizer que não existe bruxaria. Bruxaria existe. Feitiçaria também existe. Assim como existem idólatras, as pessoas que adoram deuses falsos, inexistentes, fora de Deus. Então, feitiçaria também existe, bruxaria existe. Feitiçaria consiste em quê? Buscar poderes espirituais, não aconselháveis no Islã. Voar de noite, entrar nas casas enquanto as pessoas estão a dormir, virem fazer maldade. Isso tudo existe. Viu, Apo? Atiruco Catalá, existe. Mas nunca podemos acreditar de que a feitiçaria pega sem a permissão de quem? De Allah. Esta é que deve ser a nossa crença. Feitiçaria existe. Você é muçulmano? Sim, existe. O Alcorão falou, o Sunnah falou, Hadith falou, a Bíblia falou. A feitiçaria mata sem querer Allah? Não mata sem a permissão de Allah. Aí você é muçulmano verdadeiro. Pega, não pega sem a permissão de Allah. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Baqarah diz o quê? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Os feiticeiros não fazem nenhuma maldade. Esses feiticeiros não irão prejudicar a nenhuma pessoa sequer, a nenhum indivíduo, sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Até Allah permitir, vai. Se Allah subhanahu wa ta'ala não permitir, então a feitiçaria não cola. Então, a melhor coisa a fazer não é elastiquinho. Nós somos muçulmanos, somos crentes, temos duá. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. 3 vezes ao amanhecer, 3 vezes ao entardecer. E o mais importante é não falhar o salat al-jum, é não falhar o salat al-subh. O nosso Nabi diz: Man salla as-subha fahuwa fi dhimmatillah. Quem for a fazer o salat al-subh está na proteção de Allah. Nenhum bicho, nenhuma cobra, nenhuma centopeia, nenhum escorpião, nenhum animal ferozes como leão, não sei, lagarto, ninguém vai lhe atacar naquele dia. Nenhum homem vai lhe prejudicar. Feiticeiros, não sei, a culukana não vão lhe prejudicar porque fez o salat al-subh. E Allah, o nosso Nabi, prometeu de que Allah garante proteção para essa pessoa que faz o salat al-subh. Essa é a primeira coisa. O duá que eu recitei aqui, Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim, em nome de Allah, que através do seu nome nada pode causar danos na terra nem nos céus. E ele ouve, consegue ouvir aquilo que a gente fala, as nossas súplicas, como também como também é sapientíssimo, ele sabe todas as nossas preocupações, as nossas inquietações. Então é só pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, faz este duá, 3 ao amanhecer, 3 ao entardecer. Mandamos nossos filhos aos mercados comprar qualquer coisa e eles não sabem fazer o duá. Nós somos obrigados, somos chamados a fazer duá para os nossos filhos antes de sair das nossas casas. U'idukum bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Que significa o quê? Busco refúgio através das palavras perfeitas de Allah subhanahu wa ta'ala contra todo tipo de shaitan. Iblis e Lúcifer, os putos deles, porque o shaitan também tem putos dele, que anda a mandar. Então, para vir nos criar danos, problemas. Então, contra todo tipo de shaitan, wahama, e contra todo tipo de criatura nociva. Criatura nociva são leões, todos os animais ferozes. Aqueles que têm garras, que têm dentes caninos que rasgam uma pessoa.
criatura nociva, também entra lá cobra, entra centopeia, entra escorpião, entra insectos venenosos, tudo quanto tem veneno e tudo quanto é animal feroz, você está a pedir a Allah para os teus filhos não serem prejudicados. Também serve para ti, não serás prejudicado. Bi'idhnillahi ta'ala. Wa min kulli aynin lamma. Oh Allah, também busco refúgio através das palavras perfeitas de Allah contra todo tipo de olho gordo ou então maus olhares das pessoas. Você está aqui com teu brada, está com teu familiar, não sabe o que está a acontecer. Ele não gosta da tua... Você talvez agora tens um bom negócio, está a prosperar. Então, você acha que ele é teu amigo, mas não é teu amigo esse. Cheio de inveja, hasad. Quando está contigo estão a rir, mas quando sai anda a falar mal de ti. Quando chega em sua casa, de repente, sai cheio de baratas nas paredes, nos cantos, cheio de ratos. Casa que não tinha ratos, não tinha baratas. Aine. Inveja, acontece, isso pega. O nosso profeta sallallahu alaihi wasallam diz: depois do decreto de Allah, o que mais mata é maus olhares. Maus olhares. E maus olhares acontece mais com a pessoa mais próxima de ti, que está ao teu lado, que você não desconfia, ou até mesmo o teu familiar, você não desconfia. Vem à tua casa bater papo e tal, o quê? Mas ele não gosta, o quê? Pode me ajudar? Então não gosta. Só porque você prosperou hoje em dia, você está bem na vida. E não só isso, como também, mesmo não prosperando, chega ali, começam a conversar, elogia algo que você tem, mas não diz tabarakallah, ou barakallah, ou mashallah. Por isso é importante, sempre que você elogiar alguém, a um amigo, esta camiseta é muito bonita, mashallah, tabarakallah. Está a ver, né? É para evitar esses tipos de problemas de ain, não ain. Então, chegado aqui, inshallah ta'ala, iremos parar com a nossa palestra de hoje, bi'idhnillah ta'ala. Vamos dar espaço aos nossos irmãos, talvez queiram fazer algumas perguntas. Temos aqui uns 10 minutos para a Salat al-Isha. Vamos fazer a Adana de vez às 19 e fazermos o Salat al-Isha de vez, bi'idhnillah ta'ala. Então, vamos deixar esse espaço para os nossos irmãos que queiram fazer perguntas sobre o tema que nós falamos hoje. Não tendo perguntas sobre o tema de hoje, podem colocar qualquer outro tipo de perguntas, desde que seja relacionado ao Islã, e aconselhar aos irmãos de que nós não somos mashehes como vocês pensam. Então, não tragam perguntas que a gente não consiga responder. Eu tenho uma pergunta a respeito dessa última parte. Não. Alguém disse, relacionou esse alfinete de pouso e máscara, porque vocês usavam máscara. Então, não sei qual é a relação que ele estava... Entendeu? Não, sim. Máscara no tempo de Covid. Sim. São assuntos bem diferentes. É que Covid, você chegava ao pé de alguém, transmitia-te por causa da sua respiração, por causa do seu toque, sobretudo quando estivesse infectado. É diferente de shirk. Você está a usar isso porque está com medo de algo te acontecer. Está a ver, né? Você está a acreditar que isto aqui está a proteger, o shirk. Agora, porque alguém trouxe essa doença, tocando-te, você vai ficar... Agora, aquilo que foi enviado por Allah, que são desastres naturais e doenças naturais que Allah subhanahu wa ta'ala enviou, isso aí já não tem nada a ver com shirk. Você está-se a proteger. Da mesma forma que, por exemplo, Allah ou o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam proíbe as pessoas de virem fazer o Salatul Jum'ah quando está a cair chuva. Quando cai uma chuva torrencial, os muçulmanos não são obrigados a ir ao Salat, fazer o Salatul Jum'ah. Por que o profeta proibiu isso? Para as pessoas não apanhar o que? Febre, não apanhar o que? Outras doenças por causa da chuva. Está a perceber, né? E mesmo no tempo do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele já tinha alertado de que se ouvirem que uma cidade vizinha tem uma doença, tem uma praga contagiável,
então não se aproxime, não chegue. E quem estiver nessa cidade não pode sair, que fique lá. São recomendações do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então é a mesma coisa, o quê? Covid. Não é? Não há diferença alguma, nós estávamos apenas a seguir a sunnah e recomendações do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então as pessoas não podem fazer esse tipo de confusão. Uma coisa é proteger-se das doenças que Allah subhanahu wa ta'ala enviou como praga, e outra coisa é proteger-se do shirk, as pessoas que andam a fomentar, que estão arrancados isto, então para não ser arrancado você tem que usar isso. Isso já não tem nada a ver com o uso de máscara, são coisas bem diferentes uma da outra. Naam, wal ilmu inda Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Venha cedo a ver, escutar o khutbah e aproximar com o rato do imam, tanto com o rato. Então tem várias mesquitas que o rato Cristo lê o próprio livro, mas não tem uma tradução. Como é que ficamos com este caso? Sim, a recompensa é a mesma, tu não perdes a recompensa e o Khatib também não perde a recompensa, mas traduzindo é sempre o quê? É sempre melhor para que as pessoas possam se beneficiar daquilo que o Khatib está a falar, porque ali praticamente é ele sozinho que sabe o que está a dizer. A maioria não percebe a língua árabe. Esta pessoa que veio acompanhar o khutbah não perde nenhuma recompensa se seguir aquelas condições todas. Estamos juntos? Não consigo te ver por causa da iluminação aqui. Então, que não é maninga assim, que droga, né? Então, a pessoa que veio assistir não tem nenhum pecado, vai alcançar os seus objetivos. Talvez deixarmos essa recomendação para o Khatib fazer o quê? Antes de fazer o khutbah em árabe, talvez primeiro fazer o bayan sobre o khutbah que ele vai fazer. Assim como fazem em algumas mesquitas aqui na nossa praça. Temos Masjid Uthman bin Affan, ao longo da estrada aqui em Jingone ao subir. Fazem o khutbah tudo em árabe, mas antes primeiro fazem uma palestra. Na mesquita Juma, Masjid Juma, na baixa da cidade, ali onde habituamos chamar mesquita dos indianos, também fazem palestra, depois fazem o quê? O khutbah em árabe. Tudo isso está correto. Então, chegar só e fazer khutbah em árabe, você está a prejudicar os mamumas, as pessoas que vieram acompanhar os benefícios do Salat al-Juma. Você está a lhes vedar isso, porque só você que está a acompanhar sozinho o que você está a dizer. Então, aconselharíamos a esses tipos de khutbah e a imma, antes disso, então, primeiro fazer os bayanes, depois fazer o khutbah. Ou então, faça um khutbah direto, que vai traduzindo de árabe para a língua local, que toda a gente percebe. Wal ilmu inda Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje registra-se maior violência nas comunidades. Nós, como muçulmanos, como é que nós podemos fazer de modo que devolvermos amor ao próximo, a nível das nossas comunidades? Obrigado. O mundo está estragado. O mundo está estragado, primeira coisa, porque nós nos esquecemos de Allah. Temos que saber que tudo o que está a acontecer é uma punição de Allah, porque nós nos esquecemos dele. Nós não fazemos istighfar. A melhor arma do muçulmano para que tudo isto não aconteça, o que está a acontecer hoje em dia, isto de tirar órgãos e outras coisas antes disso, é porque esquecemos-nos de fazer o al-istighfar. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah jamais irá fazer o quê? Irá castigar o seu povo, falando para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto eles fazem o istighfar. Então o istighfar é a resposta para todas as nossas preocupações. E nós, como muçulmanos, também temos que saber trabalhar com outros órgãos, com outras instituições, não trabalharmos sozinhos. Eu como sheikh, o meu irmão como sheikh, sozinhos só não vamos conseguir. Nós estamos a fazer a nossa parte. Mas agora chegou
a vez de unirmos as nossas forças. Tem os órgãos da segurança pública, as nossas autoridades policiais, os mashekhs podem juntar as suas forças para começar a fazer o quê? Sermões à vista, ao relento, não é? Juntando várias instituições, várias organizações, não só você como muçulmano dizer, pronto, já vou conseguir sozinho. Sozinho não vai conseguir. Até mesmo envolvendo os nossos magnatas, para tentar nos ajudar também em recursos, porque nós também, o que está a faltar, em parte, são recursos. Veja que as nossas palestras só são limitadas nas mesquitas. Queremos viajar para fazer palestras, não podemos. Também a nossa situação em Cabo Delgado não garante, não ajuda. Você sai, é confundido. Mas pelo menos aqui, nós podíamos fazer ao relento, juntando essas forças todas, essas entidades todas que eu acabei de mencionar, e fazermos uma única coisa, tornarmos-nos uma única coisa. A polícia está ali, tem alguma coisa para falar, o médico está ali, tem alguma coisa para falar, o sheikh está ali, tem uma coisa para falar, o psicólogo está ali, o sociólogo está ali. Temos que começar já a abrir os olhos, termos uma outra visão. Não só quando se trata de palestra, só tem que ser um sheikh a fazer a palestra, não. Temos que juntar as nossas forças. Só assim, talvez podemos conseguir fazer com que a sociedade volte para onde se encontrava. Wal ilmu inda Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Minha pergunta está relacionada ao assunto de Juma, né? Se por acaso numa comunidade tem uns dois ou um único sheikh e já está a se rezar Juma naquela comunidade, acaba viajando os dois ou aquele único sheikh, já fica algum tempo lá, pode ser um mês, Sim. fora daquela comunidade, e já não está a se rezar Juma. Como é que fica este caso? Naquela zona só um sheikh é que sabe fazer o Juma, e então ele viaja. Wal ilmu inda Allah, quem sabe melhor é Allah subhanahu wa ta'ala, mas temos que procurar aprender primeiro, e o Juma não é necessariamente que você saiba falar, não é? O Juma não é necessariamente que você saiba falar, o mais importante é você difundir a mensagem, chegar a mensagem. Você acha que não está a nível de parar em frente das pessoas e falar, então você vai fazer só em árabe. E em árabe consiste em você fazer a abertura, né? Athana, você fazer elogios a Allah subhanahu wa ta'ala, as-salatu ala nabi, não é? Faz o quê? O dua e fecha o khutbah. Você chegou ali, começou Allahumma salli, alhamdulillah rabbil alamin, que é athana. Você fez, acabou, faz o quê? Aqueles versículos de admoestação, né? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs. Chamar as pessoas a serem mais crentes, a serem mais piedosos. Este é o segundo ponto. Depois daí, pode sentar. O segundo khutbah faz a salatu ala nabi e o dua, já fechou o khutbah. Agora, nem com isso não existe. Nem com isso não existe. Então, o melhor é vocês fazer o salatu dhuhr. O melhor é vocês fazer o salatu dhuhr. Não sei se o salatu al-jum'ah, se o khutbah é imperioso no salat al-jum'ah. Vou ter que pesquisar, insha'Allah ta'ala. Não posso responder. Tenho uma resposta muito longínqua e estamos sendo gravados, então não quero aqui meter água e desviar as pessoas. Então prefiro voltar para poder pesquisar um pouco se é condição ou não fazer o khutbah para que o salat al-jum'ah seja válido. Então, para evitar isso, não existe ninguém naquela praça, naquela região que saiba fazer o khutbah, então é melhor fazer o salat al-dhuhr, insha'Allah ta'ala. Mas mesmo assim vou pesquisar e darei a devida resposta bi-idhnillah ta'ala. Jazakumullah khair.
E quem sabe a resposta está livre. Se o khutbah de Juma é wajib, é obrigatório ou não. Pode dar para facilitar os irmãos. Estamos livres. Não vamos levar isso a peito. Wallahi billahi. Todos estamos a aprender. Não. Última pergunta. Última pergunta. Já são 19 horas. Não havendo, pedimos o muaddin para que faça o adhan e rezarmos o salat al-Isha. Sim. O Khatibu está no mimbar e você está sentado aqui. Então, você, por exemplo, o Khatibu, você é um aluno, pode pegar um caderno e anotar ali, estudando. Nada, isso não pode acontecer. O irmão pergunta, o Khatibu está aí a fazer khutbah e alguém está aqui à frente, pega uma caderneta de nota e começa a anotar, como se estivesse numa aula, né? Então, isso é proibido no dia de Juma. No dia de Juma, nada, ninguém pode fazer absolutamente nada. Há pessoas que se fazem de muitos atqiyá, de muitos, quer dizer, adoradores e tementes de Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto o Khatibu está a falar, ele está subhanallah com tasbih. Não pega, vai. Você perde o Juma. O dia de Juma não é para você falar, não é para você fazer tasbih. Nem mesmo dizer sallallahu alaihi wasallam quando o Khatibu fala do nosso Nabi, o imamo fala do nosso Nabi, a pessoa que está a escutar aqui, há divergência entre ulamás, que se pode dizer sallallahu alaihi wasallam ou não. Então, o melhor é dizer esse sallallahu alaihi wasallam no íntimo e não tirar para fora. Mas não está errado dizer sallallahu alaihi wasallam, não está errado fazer tasbih, mas quando se trata de Juma ou khutbah de Juma, tudo tem que ficar parado. Ninguém deve falar naquele dia, senão o próprio Khatib. Wa jazakumullah khairan.